E de acordo com o Ministério da Saúde, por ano, são registrados entre 1 a 4 casos de síndrome de Guillain-Barré a cada 100 mil habitantes, sendo mais comum pessoas entre 20 e 40 anos. 5 a 15% dos casos pode evoluir para óbito, por isso é importante procurar ajuda médica com urgência. Porém, para falar sobre esse assunto, hoje aqui no Saúde e Fé, com muito carinho, nós vamos receber ele que é médico, neurologista, o nosso amigo Dr. Júlio. Dr. Júlio, seja muito bem-vindo. Bom dia, doutor. Que honra recebê-lo aqui no Saúde e Fé, doutor. Muito obrigado pela Doutor, o assunto é sério. É muito sério, Muito problema sério, de saúde doutor. pública, ainda mais no momento atual, que a gente passa por algumas epidemias. Então é importante a gente chegar, bater um papo, tirar algumas dúvidas da população sobre isso. Então, vamos convidar quem está em casa a não trocar de canal, doutor? Fique com a gente que vão ter muitas informações a seguir. Síndrome de Guillain-Barré. Doutor, por favor, sente-se. Sim. Guillain-Barré, esse nome veio da onde, doutor? Guillain-Barré, não é um nome comum que a gente encontra aí nas doenças populares aí, doutor? Não, na verdade, esse é um epônimo em homenagem aos descobridores da doença, né? As primeiras pessoas que descreveram essa doença. São 3 neurologistas franceses, né? O Guillain, o Barré e tem um terceiro, o Stroll, que por algum motivo não foi citado na literatura. Tá? Agora, doutor Júlio, o que eles descobriram? Qual foi a grande sacada que eles tiveram? Qual a grande novidade que eles apresentaram aí para a humanidade das suas descobertas, das suas observações, das suas análises, doutor? Eles acompanharam alguns casos de pessoas que tinham algum problema infeccioso, passavam por algum problema de febre, diarreia, alguma outra coisa, e depois de um momento apresentavam uma grande fraqueza muscular. Diarreia com fraqueza? Isso, exatamente. Depois de um determinado tempo, não necessariamente logo após a diarreia, depois de um tempo, essas pessoas, esses indivíduos evoluíram com fraqueza e alguns até chegaram a morrer por conta disso. Mas o que eles eram? Gastroenterologistas, doutor? Assim, eles eram neurologistas, neurologista? né? A escola francesa é uma escola muito famosa. Mas diarreia realmente não tem a ver com estômago, etc., funcionamento do intestino. Onde que eles sacaram, ou seja, o que tem diarreia com neurologia? Essa que foi a grande sacada desses grandes neurologistas. Eles perceberam que depois que o corpo fazia o sistema imunológico para se defender da diarreia, acontecia um ataque contra o próprio corpo. Ou seja, era uma afecção imunomediada que prejudicava todos os nervos periféricos, evoluindo com fraqueza, às vezes dificuldade respiratória e, por vezes, até o óbito, como foi no caso da primeira descrição. Deixa eu ver se eu entendi, eu vou recapitular aqui, né? O doutor vai me corrigir, doutor Júlio. É uma doença autoimune, é uma síndrome autoimune. Autoimune a gente já aprendeu aqui no Saúde e Fé. Vamos recapitular? Quando o nosso sistema de defesa, né, o sistema imunológico, que é o sistema de defesa, ele está aqui no nosso corpo para nos defender das invasões internas e externas. Porém, quando esse sistema imunológico começa a atacar o próprio sistema imunológico, a coisa fica mais séria. É por isso que é chamado doença autoimune. Eu aprendi corretamente, doutor? Exatamente, Frei. É um erro de interpretação onde o nosso sistema, que deveria nos defender, passa a nos atacar. Ele começa a reconhecer as substâncias do nosso próprio organismo como se fossem agressores. E aí desenvolve uma defesa contra eles e acaba prejudicando o funcionamento de vários órgãos, inclusive os nervos, como no caso da nossa doença Por de hoje. que é chamado um síndrome e não uma doença? Porque a gente já aprendeu aqui a diferença síndrome, transtorno e doença. Não é uma doença, é uma síndrome. A síndrome nada mais é que um conjunto de sinais e sintomas. Sinais, o que a gente consegue ver no exame do paciente, e sintomas, aquilo que ele refere para a gente. Então, baseado nessa miríade de fatos, a gente junta e chama isso de síndrome. Ô, doutor Júlio César, aí quem está em casa acompanhando agora, está lá, se preparando o almoço, mas atento, nosso programa é sério de hoje. Síndrome de Guillain-Barré, como que se manifesta? Você falou diarreia e fraqueza. É só isso? Ou seja, quem tem diarreia, quem tem fraqueza no corpo, tem síndrome de Guillain-Barré? Não, longe disso. A diarreia é muito comum no nosso Exato, meio, a gente não tem que gerar pânico nesse sentido. Algumas pessoas que são geneticamente predispostas desenvolvem essa reação imunológica exacerbada após alguma infecção. Né? A gente consegue identificar esse agente agressor só em 30% dos casos. Entendi. Então, a grande maioria, a gente nem sabe o que acontece. A gente sabe que o sistema imunológico, ele muda um pouco e passa a reconhecer as células do próprio corpo, os nervos periféricos, e começa a atacar. E o que esse paciente sente? O que ele vai referir para você? O que leva ele ao médico? Primeiramente, ele sente um formigamento nas extremidades, ponta de pé, ponta de mão, seguido muitas vezes de dor, uma dor na coluna, uma dor cervical. E depois de alguns dias, ele fala, olha, agora eu estou com uma dificuldade em me locomover. E essa dificuldade, ela segue um padrão bem específico. Ela começa geralmente em membros inferiores e vai subindo. Esse padrão é bem típico da doença. Do pé vai subindo, do pé para a cabeça. Perna para a cabeça. Isso. O que é um formigamento que começa ali? No uma começo é um dor? formigamento. Que A gente chama de padrão bota e luva. Ou seja, dedos dos pés
e dedos das mãos, como se a gente estivesse usando uma bota e luva mesmo. Tá? Depois disso, ele começa a ter dificuldade no caminhar, né, tropeçando, o chinelo cai, com dificuldade em subir escadas, até que depois... Isso é involuntário, ele não percebe isso, doutor? Ele percebe a perda de força, que ele tem uma limitação nas suas atividades diárias. O que ele não percebe, que não faz parte da doença, é muita alteração sensitiva. Ou seja, ele tem essa dor no começo, mas não perde, não fica como se tivesse esquecido a perna ou anestesiada. A sensibilidade geralmente está preservada nesses casos. A queixa mesmo é dificuldade de locomoção. E a depender da velocidade que isso acende, dificuldade de movimentação de membros superiores, podendo até, em casos mais graves, uma dificuldade respiratória. Agora, doutor, eu vi na abertura, eu falei assim, entre 20 e 40 anos é a faixa etária aí, doutor, que tem o maior índice de situações, de casos? Ocorre, mas a maioria dos casos são descritos nessa faixa etária. Não que uma criança não possa ter. Pode ter uma criança? Sim, pode ter. Geralmente é menos grave, isso é fator bom. A população mais idosa também pode ocorrer, tá? Não é tão raro assim disso ter, mas é um pouquinho mais grave o caso nos idosos pelas outras próprias comorbidades que eles já apresentam. E agora, do mesmo jeito que ela aparece, ela também pode desaparecer, ou seja, ficar quietinho por mais um tempinho lá no organismo? Tá? Esse é um grande ponto que a gente tem que entender sobre a síndrome de Guillain-Barré. Muita coisa a gente vê na mídia, às vezes não é bem o que acontece na realidade. A doença é uma doença que ela tem uma sequência de eventos, uma sequência de fases que é muito importante. Ela começa, né, você tem o pródromo de uma infecção, o antecedente de uma infecção, passa mais ou menos de 3 semanas, 1 mês, ela começa a ter os sintomas. Esses sintomas progridem até 2, no máximo 4 semanas. A partir disso, ela entra numa fase de platô, de estabilidade, e depois ela já começa a melhorar. Entendi. Nosso grande acerto é tratar essas comorbidades nessas entre 2 e 4 semanas para ele não evoluir mal. Agora, o doutor, é uma doença autoimune. A gente conhece outras doenças autoimunes, enfim. Por exemplo, me vem na cabeça aqui a gente já falou aqui no programa Saúde e Fé, uma esclerose múltipla. O senhor até trouxe um molde aqui, né, doutor? E a esclerose múltipla é mais na parte da cabeça, é isso? Isso, né? A grande diferença, assim, a esclerose múltipla é uma doença imunomediada também, porém, ela está com o sistema nervoso central também, preferencialmente o sistema nervoso central. Já a síndrome de Guillain-Barré é uma doença do sistema nervoso periférico. O que isso quer dizer? Nossos nervos, nossas raízes nervosas, poupando a parte do nosso cérebro. Isso, a parte de comunicação entre o cérebro e nossos membros. Tá? É a parte de comunicação, não a parte efetora, não a parte de programação. Essa comunicação, o que vai acontecendo? Vai dando curto-circuito lá dentro? O que é? Né? É mais ou menos isso. O que acontece? O nosso neurônio, né, a célula que é responsável por fazer essa transmissão entre os impulsos que vêm do cérebro até o órgão efetor, ela é recoberta por uma membrana que chama de mielina. Essa membrana serve para proteger e serve como um isolante elétrico, para fazer o impulso elétrico correr de uma maneira mais rápida. Quando a gente tem essa agressão a essa bainha de mielina, ela para de funcionar. Ou seja, a comunicação fica interrompida ou, na melhor das hipóteses, fica alterada. Então, o impulso elétrico começa a atingir os órgãos efetores de uma maneira muito mais lenta até que ele não atinge. Mas por isso, doutora, assim, a minha pergunta teve sentido. Assim, porque quando a gente estuda também a esclerose múltipla, também um desencapar dessa bainha de gordura chamada mielina. Perfeito. Mas só que é aqui dentro no sistema, na cabeça. Agora entendi. O Guillain-Barré não vai atuar diretamente no sistema nervoso central, dentro do nosso cérebro. O senhor trouxe algumas fotos aí para mostrar para a gente? Isso, assim, para a gente tentar explicar um pouquinho melhor aqui para a gente. Mostra aí, doutor, eu gosto de foto, Volta um pouquinho aqui para a gente, por favor. Isso aqui, vamos lá, você que está acompanhando agora, síndrome de anterior. Guillain-Barré, é o tema de hoje no Saúde Volta e Fé. lá do neurônio, por favor. Isso aqui, a gente está aqui. Mais um pouquinho. Mais uma para trás. Vamos assim falando, explicando, trazendo fotografias para você. Então, para a gente mostrar... Né? Aqui, isso, esse aqui Essa eu queria aí, mostrar para a gente. Isso, aqui. Esse aqui é um nervinho normal, tá? O neurônio normal, onde tem o corpo celular e a bainha de mielina aqui bem íntegra, transmitindo com eficácia os impulsos. Nessa outra imagem, a gente tem uma bainha de mielina bem danificada, ou seja, ela é incapaz de transmitir esses impulsos de maneira adequada, causando todos os sintomas característicos da doença. Tá, doutor, segura aí o tablet que o nosso câmera está mostrando, então lá o nervo normal e o normal, aqui com a bainha bem com a bainha de mielina perfeita. E aqui com ela danificada. Isso aqui é o normal. Mas isso é no cérebro ou no... O corpo inteiro corpo a gente inteiro. apresenta isso, né? Entendi. Algumas vezes a gente tem aqui que é o órgão que vai interpretar e vai transmitir o impulso. Isso aqui é como se fosse um fio. Entendi. Você imagina na tua casa que o fio está desencapado, causando um pouquinho de curto-circuito. E aquela ali, essa bainha... Eu posso retardar aquele processo ali, doutor? Ou seja, tem um fator, por exemplo, hereditário envolvido aí? Eu falo bastante que não é uma doença para quem quer, tá? É uma doença para quem pode.
Todos de nós já passamos por diarreias, infecções, uma série de outras de doenças e não desenvolvemos esse mecanismo, essa patologia. Tá? Então, assim, as pessoas que vão desenvolver, elas já têm algum tipo de alteração genética que vai fazer com que o sistema imunológico interprete de maneira equivocada um estímulo que não era para ser assim. Então, ela começa a interpretar o teu organismo como se fosse um agressor. Nesse caso, a baía de mielina, produzindo essas lesões que vão causar todos os sintomas da doença. Ô, doutor, e quando a gente percebe assim, a pessoa percebe como? É um exame de sangue que vai apontar? Como é que é o diagnóstico? Como é que é feito o diagnóstico? A grande suspeita é clínica. O paciente chega para você contando esses sintomas que a gente falou. Reclamando. E reclamando de diarreia, tive uma diarreia 3 semanas atrás, tive uma infecção de viária, uma gripe, uma sinusite, alguma coisa assim. E agora eu tô com fraqueza. Há uns dias atrás eu senti um formigamento e agora eu não estou conseguindo mais me locomover, estou ficando restrito ao leito. A partir daí, dessa suspeita, o médico deve fazer alguns exames para poder interpretar, para poder fazer o diagnóstico correto. A diferença da esclerose múltipla, que a gente tem que investigar o sistema nervoso central, aqui a gente tem que investigar mais o sistema nervoso periférico. E como que a gente faz isso? A grande sacada dos neurologistas franceses, voltando ao que você me falou, foi o quê? Eles perceberam uma alteração no exame de líquor. Tá? Para quem não conhece, o exame de líquor é aquele exame que a gente retira um pouquinho do líquido que protege o cérebro e nossas membranas. Eu vou até demonstrar aqui para vocês. Não se assuste, gente. Não se assuste. É bem tranquilo. Lembrando que com anestesia, indolor, não é qualquer um que pode fazer em casa, não é daquela agulhinha que a gente vai aplicar injeçãozinha, não. Isso aí ele vai mostrar uma injeçãozinha grande, porém é o médico que manipula isso, pelo amor de Deus. A gente entra aqui no espaço da coluna e retira um pouquinho desse líquido, tá? Com bastante segurança, com o paciente colaborando. De novo, doutor, de novo, assim, para quem é isso. Entrando aqui nesse espaço, isso, agora tá? sim. E a gente consegue retirar um pouquinho desse líquido e leva para análise. E aí que foi a grande sacada do Guillain e do Barré. Eles perceberam que nessa doença você tem um excesso, eles conseguiram demonstrar a produção desses anticorpos com excesso de proteína nesse líquido com uma celularidade normal. Entendi. Então tem muita proteína para pouca célula. Isso a gente chama de associação albumino-citológica, descrito por eles em 1919. Olha aqui. Agora, doutor Júlio, no sentido assim, eu estava lendo sobre a matéria, o senhor citou rinite, sinusite, etc. Mas assim, por exemplo, essa questão de dengue, chikungunya, zika, outros vírus, infecções, isso pode desencadear, doutor? Vamos lá, essa é uma pergunta extremamente importante. E o que a gente tem que falar? Até a gente ter essa epidemia, a gente chama de arbovirose, zika, dengue, chikungunya, os principais agentes causadores do Guillain-Barré eram Campylobacter jejuni, da diarreia, o citomegalovírus, o vírus Epstein-Barr. Contudo, com a grande progressão da doença que a gente teve a partir de 2012, os casos da síndrome de Guillain-Barré também dispararam, o que ligaram um sinal de alerta para a gente para perceber uma relação entre uma e outra. E a gente consegue perceber isso principalmente em relação ao Zika vírus. Não é todo mundo que tem o Zika vírus, obviamente, que vai desenvolver essa doença grave. Nem todo mundo teve dengue, nem que teve dengue, nem que teve chikungunya. Mas uma porcentagem dessas pessoas, até mesmo pela grande amostra de gente infectada, tem aquele erro genético que a gente falou e pode causar essa reação imunomediada. Porque aí o organismo fica tá mais enfraquecido, fica mais propenso aí a esse Além tipo dessa fraqueza que você já tem, mas você já se recuperou. O grande problema é a produção. Você faz um anticorpo contra a dengue, né, para se defender da dengue, do chikungunya ou do Zika vírus, e ele acaba interpretando o teu nervo como se fosse o vírus da dengue. Entendi. E acaba atacando a bainha de mielina ali. Olha só, né? Gente, olha quantas informações valiosíssimas estamos aprendendo aqui hoje no Saúde e Fé sobre síndrome de Guillain-Barré. Um nome bonito, sobrenome de 2 especialistas, 2 pesquisadores, enfim, mas que tem uma incidência muito grande, que está crescendo cada vez mais. Agora, doutora, assim, a pessoa sente diarreia, a pessoa sente, digamos assim, fraqueza. Aí vai lá na farmácia, tem aquele complexo vitamínico. Olha, eu estou com uma fraqueza, toma isso. Então a pessoa toma e, em certo sentido, assim, e não sabe que tem a doença. Ela vai evoluindo, doutor? Esse é o grande problema da automedicação. A gente sempre bate na tecla. Teve alguma alteração na sua saúde? Procure um médico, procure ajuda especializada para você não incorrer em um erro. Quanto antes a gente diagnosticar e quanto antes a gente instituir o tratamento específico, melhor é a sua progressão. O Guillain-Barré, apesar de assustar pelos sintomas que tem tratamento. A gente consegue evoluir, a maioria das pessoas evoluem super bem com essa doença. Então a gente sempre recomenda, procure seu médico, a gente faz o diagnóstico, a gente consegue ter o diagnóstico preciso para poder tratar de maneira adequada. Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui com o Dr. Júlio César Pereira, ele que é médico neurologista. O assunto de hoje, síndrome de Guillain-Barré. Doutor, a gente
Vamos falar agora um pouquinho dessa parte, né? Por exemplo, eu terminei o bloco falando assim, quem tem dengue, zika, né, chikungunya, etc., a vacina desses que protege o Aedes aegypti, enfim, protege também da síndrome de Guillain-Barré? Excelente pergunta, Frei. A gente passou por um tempo atrás, década de 70, começo da década de 90, por um medo de vacinar e causar alguns sintomas como esse. Mas hoje a gente sabe que a vacinação não é só segura, como ela é mais do que nunca indicada. Tá? Para você ter um caso de Guillain-Barré decorrente de uma vacina, você precisa vacinar 1 milhão de pessoas. Olha só. Ou seja, é muito baixa essa taxa, o risco-benefício é muito favorável em relação a você vacinar essas pessoas. Fica a dica, vacinem seus filhos, se vacinem, se protejam, que essa é a melhor maneira de cuidar da sua saúde. Ok, chega uma pessoa no seu consultório, o senhor fez um hemograma, uma análise clínica da pessoa com esses sintomas de fraqueza, de diarreia recorrente, mais de 3, 4 semanas, enfim. O senhor deu o diagnóstico, você tem a síndrome de Guillain-Barré. Como é que começa, a partir de agora, o tratamento? Perfeito, essa é a parte mais importante que a gente tem. O diagnóstico já está feito, o paciente tem que ir para o hospital, um hospital de um nível terciário que tem a capacidade de cuidar dessa doença. Ele vai ser internado? Deve ser internado porque, apesar dela ter um curso autolimitado, ela pode ter algumas complicações, principalmente entre as 2 semanas 2 e 4. Então, que tipo de complicação? Além da perda de força, que pode acender muito rápido, complicando a musculatura respiratória, se ela cometer alguns outros nervinhos, principalmente a questão do coração, pode evoluir com algumas arritmias, alguma alteração de pressão, que são tratáveis, mas ela precisa estar monitorizada. A gente precisa estar trabalhando com reabilitação dela desde o começo para poder ter um prognóstico melhor. Existe um tratamento específico que a gente usa hoje. Na verdade, são 2 modalidades que a gente usa para retirar esses anticorpos que são produzidos em excesso. Vai ter que usar aquela agulhinha, doutor? Não. Aí o remédio, o tratamento a gente usa geralmente a imunoglobulina. Pegando uma veia periférica, usa um determinado anticorpo que ele neutraliza esses anticorpos que estão funcionando demais no nosso organismo. Entendi. Tem uma outra modalidade, chama plasmaférese, que é você passar um catéter e retirar, como se fosse uma diálise do sangue, para poder tirar os anticorpos que estão funcionando demais. Estão pedindo, doutor, se eu chegar um pouquinho para cá, porque a gente quer mostrar bem o doutor aqui, eu quero né? Você merece, assim. Agora, doutor Júlio, é um tratamento demorado ou não? A pessoa fica lá internada aqui 2 meses? A gente determina a internação do paciente por pelo menos 2 semanas, que é onde semanas. ele atinge o platô da doença. Entendi. Tá? A depender do grau de comprometimento que ele tem, essa internação se torna mais prolongada. O tratamento por si só, ele demora aproximadamente 5 dias na parte de tirar os anticorpos, se você for fazer uma imunoglobulina, ou até 1, 2 semanas se for usar a plasmaférese. Mas o mais importante não é essa questão de você tirar os anticorpos, é a questão de você garantir a reabilitação do paciente, garantir que ele está seguro para voltar para casa, garantir que ele tem uma assistência de fisioterapia, que não vai ter nenhuma complicação respiratória, que ele não vai ter pneumonia, que ele não vai ter arritmia, que ele não vai ter nenhuma trombose, nenhum machucadinho, para ele poder seguir o tratamento em casa. E ele vai ficar lá no hospital deitadinho, monitorado, cheio de fios? Nos primeiros dias, monitorado, que é para a gente ver a evolução da doença. A partir do momento que ela atingiu o platô, não piora mais, já atingiu... O que é atingir o platô? O auge? O auge, ela vem piorando, ela tem um quadro, né? Você tem a diarreia, ela tem um período que você fica assintomático, depois você vai começando a ter sintomas. A partir desses sintomas vão iniciando, eles duram de 2 a 4 semanas no máximo. Aí ela atinge uma fase de platô e depois ela entra em remissão. Platô é a estabilidade da doença. Então, quando entra nessa estabilidade, você já sabe para que lado que a doença vai. Se vai ficar mais grave, se vai se recuperar, e a partir de então ele vai só se recuperando e você trabalha com reabilitação. Juntamente com esse nosso bate-papo, doutor, as pessoas em casa também mandaram suas perguntas, querem interagir aqui conosco através do WhatsApp. Como essa pergunta, a nossa amiga Regina Soares, de Vitória, Espírito Santo. Bom dia, Regina, que legal, que lindo que você está conosco. Deus te abençoe, viu? Quem já teve dengue corre mais risco de desenvolver a síndrome de Guillain-Barré? É a nossa amiga Regina, doutor. Bom dia, Regina. Como eu disse, não é uma doença para quem quer. É para quem pode. A gente tem muitos casos de dengue no nosso país, provavelmente vão ter mais agora nesse começo de ano, mas assim, algumas pessoas que tiveram dengue têm maior chance de ter essa doença, não no futuro. É no curso contíguo da doença. Teve dengue e teve a doença. Tive dengue há 3 anos atrás, tem o maior risco agora? Não, isso não tem essa relação direta.
Ou seja, e quem teve dengue ou outro tipo aí, não significa que está condenado a ter. Ou seja, muito pelo contrário. Só como a aqueles gente que têm a disse, propensão. a incidência é normal, 1 a 4 para cada 100 mil pessoas que vai ter essa doença. A Ana Paula Martins, de Rio de Janeiro, acompanhando. Bom dia, Ana Paula. Que lindo que você está conosco, viu? O vírus da gripe também pode causar a síndrome de Guillain-Barré, ou seja, não tem dengue, chikungunya nem zika, mas o famoso influenza aí pode também atacar, doutor? Perfeito, Ana. Pode sim. Qualquer infecção, seja ela bacteriana, fúngica ou viral, pode causar isso. Quem tem uma predisposição genética a desenvolver essa doença pode desenvolver seguida de qualquer infecção. Muito bem, como vale a pena perguntar, viu? A gente agradece cada participação, mas tem mais aqui. A Fátima de Jesus, de Bauru, São Paulo. Bom dia, Fátima, Deus te abençoe. Por que a síndrome de Guillain-Barré sempre ataca o sistema respiratório, doutor? Bom dia, Fátima. Primeiro vamos estabelecer alguns conceitos. Não é sempre, né? Não é sempre que tem esse acometimento. Na verdade, só 30% das pessoas que desenvolvem essa síndrome vão ter algum acometimento respiratório. E por que ele acontece? Porque quem controla também são nervos. Quem controla a nossa respiração no final dos casos é os nervos. Então, se acometer o nervo responsável pela respiração, esse paciente pode ter complicações respiratórias sim. Mas não é sempre não, só 30%. E agora a gente vai lá para Porto Alegre tomar chimarrão. Olha que maravilha, tomar chimarrão junto com a Vera Colucci. Bom dia, Vera, Deus te abençoe. Queremos chimarrão, Vera. Todo mundo que teve a síndrome de Guillain-Barré precisa passar por fisioterapia? É a nossa amiga Vera, doutor. Bom dia, dona Vera. É muito importante sim, porque apesar de ter um prognóstico bom, ou seja, em 80% dos casos, a pessoa volta a andar em um tempo até de 6 meses, algum grau de deficiência neurológica fica, e é necessário ela fazer a fisioterapia para ter uma recuperação mais rápida e mais plena. É fundamental, não só a fisioterapia motora, como se necessário uma fisioterapia respiratória também. Doutor, assim, existe algum tipo de alimento que provoca, que tem que evitar? Então, fala um pouquinho da alimentação, doutor. Na verdade, em relação à alimentação, a falta de alguns nutrientes que são fundamentais para a gente ter a integridade do nosso nervo é importante. Vitamina B1, vitamina B12, mas não que eles interfiram diretamente no caso da doença. É sempre importante manter uma alimentação equilibrada e repor os nutrientes que você precisa. Tomar cuidado com dieta muito restritiva, porque na hora que você tiver uma infecção, alguma coisa, você pode precisar do nutriente que você não tem. Doutor, como ela vai ameaçar também, né, os movimentos, porque ela, né, tem questão da fraqueza do movimento, o pós-tratamento, eu posso em casa fazer um pilates, eu posso em casa fazer uma academia, eu posso em casa fazer uma hidroterapia para ajudar, isso ajuda, doutor? Na minha opinião, essa é a parte mais importante do tratamento. A gente tem a fase hospitalar e uma fase prolongada, muito mais prolongada do que a parte que você ficou no hospital, que é fora de casa. E é fundamental você fazer a reabilitação, seja ela com hidroterapia, fisioterapia, botar o corpo para se mover para recuperar as funções que você acabou perdendo com a síndrome. É fundamental essa parte, sim. Olha que maravilha, quanto a gente está aprendendo aqui hoje no Saúde e Fé sobre síndrome de Guillain-Barré. Quando você ouvir algum tema, quando alguém falar perto de você, ou se você já sabe o que é, aí a gente tem a obrigação de passar as informações corretamente. Por isso que existe o Saúde e Fé. Todo dia um médico entrando na sua casa, né? Bom demais. Então, doutor, uma pessoa, por exemplo, assim, sedentária, tabagista, que gosta de beber um pouquinho mais, isso, claro, prejudica, na verdade, outras áreas do corpo, mas em especial a síndrome. Isso vai acabar prejudicando sim, porque a alimentação fica um pouco pior, o sistema de nutrientes está um pouquinho pior, e na hora que ela precisar, a reservinha da poupancinha dela de nutrientes, ela não vai ter. Esses hábitos, o tabagismo, o alcoolismo, ou então uma nutrição não adequada, acaba acarretando numa falta de nutrientes para o nervo. Então, ele já está constantemente faltando nutrientes, ou então agredindo diretamente, no caso do tabagismo e do alcoolismo, esses nervos. E você, tendo uma doença que vai agredir essas regiões, você pode ter uma complicação ainda melhor. Então, é sempre bom evitar esse tipo de conduta. A pergunta que não quer calar, doutor Júlio, assim, a pergunta seja, ela tem cura ou eu posso, com um bom tratamento levado a sério, enfim, eu posso retardar o avanço de escapamento da bainha de mielina aí, doutor? A doença ela é por si só autolimitada, ela não dura mais que 8 semanas. Se durar mais que 8 semanas, ela é uma outra doença. Então, assim, a gente tratando de maneira adequada, no momento certo, fazendo a vigilância adequada das complicações, prevenindo complicações respiratórias, complicações motoras, ela tem um bom prognóstico em 80% dos casos. 80% das pessoas vão se dar bem. A taxa de letalidade ou de óbito é baixinha, em torno de 5% só. Doutora, as pessoas em casa, a dona de casa está lá acompanhando o programa, está preparando o almoço e já ficou atenta às suas dicas de alimentação. Então, uma mensagem para quem está em casa, assim, para a gente se prevenir dessa síndrome
Guillain-Barré? Como eu disse, a gente tem que se vacinar para prevenir as infecções. A vacina Vacinar do quê? Vacinar... a gente está em época de vacina para influenza, vacina para meningite, vacina para hepatite. Ok. Como eu disse, todas as infecções podem predispor a uma síndrome de Guillain-Barré. E não há nada mais melhor do que você prevenir a infecção. E como que é a melhor forma da gente prevenir essa infecção? É com a vacinação. Alimentação saudável, ter hábitos de vida saudável, evitar sedentarismo, evitar fumar, evitar beber em excesso, tá? Dormir cedo e ter um comportamento adequado. Entendeu? Entendeu? Gente, hoje tivemos o prazer de conversar com o Dr. Júlio César Pereira, médico neurologista. Quem quiser entrar em contato, 0 operadora 11, está aí para você copiar, 4193-4712 ou 11-94783-6537. Está na tela para você copiar, Dr. Júlio César. Dr. Júlio César, eu queria dizer assim um até breve para o senhor, porque a gente vai convidá-lo outras vezes. O senhor aceita um mimo aqui do programa? Muito obrigado. Doutor? Então, para o senhor levar para o seu consultório, que é o símbolo do programa na aqui. minha mesa. Para tomar uma aguinha, um chazinho, viu, doutor? Eu queria imensamente agradecer. O senhor se comunica muito bem. Tenho certeza que quem está em casa está agradecendo porque entendeu o assunto, viu? E podemos esperar um outro retorno seu aqui? À disposição. Sempre que precisarem, é só contar comigo. Muito obrigado. Eu vou pedir licença que muita gente pede oração. Posso rezar para o Por senhor? favor, deve. Que maravilha, gente.